Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, querido Queiroz, olá, amigos e amigas, que bom nos encontrarmos novamente. Estamos começando a edição 563 do programa Espírita Semear. Felizes por mais essa oportunidade de contato e gratos por sua audiência. E o que temos hoje? Vamos conferir a programação Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5, com o tema Como Orar. O que precisamos fazer para viver com alegria? Vem conferir a resposta no autodescobrimento de hoje com José Honório. Será mesmo que aquele que está de fora sempre enxerga melhor a situação? Confira a resposta no Minutos com Joana de Ângelos de hoje. No quadro Cidadão do Universo, Tiago Toledo nos fala um pouco sobre a importância da diversidade e qual nossa contribuição para a evolução do planeta. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Como orar? Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5. As mulheres da época de Paulo de Tarso, principalmente as que eram portadoras de dons espirituais mais acentuados, tinham muita importância nas igrejas, como sendo portadoras das mensagens do mundo maior. As que tinham faculdades desenvolvidas no campo da oração e da profecia eram procuradas para tal mistério, e é sobre essas que Paulo reclama a necessidade do véu dentro do templo. Primeiramente, devemos notar a distância da geração presente para aquela de 2000 anos atrás. As diferenças de costumes são muitas, as mudanças de hábitos e ainda mais as sensibilidades das mulheres sobre as atividades ditas sagradas são conhecidas do apóstolo, porquanto lá viveu mais de meio século, sendo que a metade da sua vida foi nas hostes cristãs, onde avolumou o seu mundo de saber com ricas experiências recolhidas no próprio labor. Sabia que a mulher era de grande sensibilidade no tocante ao mundo espiritual e, para assegurar mais a sua personalidade na tarefa mediúnica, era necessário prendê-la com um motivo que a apresentasse bem forte no mundo da consciência. E como o véu era muito usado destes tempos idos, nos momentos de grandes responsabilidades, em cerimônias de alta expressão, convinha a Paulo despertar nas mulheres, sem nenhuma perda doutrinária para o cristianismo, o acréscimo do véu, no sentido de que aquele ato pudesse despertar nelas maior honradez,
mais segurança em si mesmas no ato divino de interpretar a Boa Nova. A mulher, ao cobrir com um véu a cabeça, principalmente naquela época, vestia-se de um elemento divino e plasmava em seus sentidos uma força superior que as sensibilizava ainda mais, desempenhando com isso bem melhor o seu papel de medianeira entre o céu e a terra. Paulo de Tarso, não encontrando outro móvel que servisse de atração para supersensibilizar o estado de fé das mulheres, usou este meio, que em nada afetaria a doutrina do divino amigo. O homem, talvez devido à sua natureza diferente, não sentia isso, sendo tradição milenar nos templos da Caldeia, Egito, Tibete e outras regiões circunvizinhas o ato de rasparem as cabeças. Devido também ao tempo muito recuado da civilização presente, não só a mulher, mas também o homem tinha que sofrer um impacto com a vaidade, o qual era cortar os cabelos. Para a beleza física, isto representava a coroa, e o próprio Paulo obedeceu a esse ditame da consciência como gesto de humildade e fidelidade à tarefa cristã. Se hoje não precisamos disso, é porque as necessidades de ontem eram diferentes, como diferentes eram as ideias espirituais em relação ao povo dos dias atuais. Os que representavam a cabeça doutrinária dos ensinos tinham em mente a quantidade de gente, a massa, que deveria assimilar algo mais da fonte divina do amor, que era Jesus Cristo. E para isso, era necessário que esses ensinamentos se revestissem de substância mais grosseira, no sentido de serem entendidos pelos menos instruídos. Hoje não tem sentido essas atitudes, mas existem outras que escapam a muitos espiritualistas que combatem os dogmas e as velhas reminiscências do passado distante, mas, sutilmente, dentro do relativo, ainda usam esses hábitos, porém, em dimensão diferente. Procuremos anotar com atenção o nosso procedimento para com os outros que, na realidade, fazemos. Discordamos dos que decoram longas preces, baseando-se no Evangelho, e quase todos os espiritualistas agem do mesmo modo. Falamos do fanatismo religioso das outras seitas, esquecendo-nos que grande parte dos nossos companheiros são fanáticos, verdadeiros cegos com os assuntos da alma. Indignamo-nos com os outros religiosos quando eles adotam santos de barro, deixando passar o nosso procedimento na adoração dos santos de carne e osso. Apontamos os erros doutrinários dos outros nas interpretações dos textos evangélicos, mostrando o nosso com fidelidade somente no papel, esquecendo-nos de colocar-lhe o selo da vivência. Refutamos veementemente o sacerdote ou pastor, alegando que eles só falam nas horas solenes nos templos, impondo suas convicções, deixando de considerar que em nossas reuniões, quase em todas, o presidente da mesa ou o orador, e em raras vezes os visitantes, massacram o tempo todo com uma linguagem obscura, sem se fazerem entender de maneira alguma. Usamos a nossa língua para falarmos de sacerdotes que bebem e fumam, ou dos que estão arraigados a outros vícios e hábitos. Porventura não existe isto em nosso meio? Reprovamos o dinheiro que os nossos irmãos de outras seitas arrecadam em nome de Deus para os templos e para si mesmos. Em outra dimensão, não fazemos o mesmo? Essas comparações são sem limites, mas entender
porque devemos trabalhar mais em favor dos outros e do nosso aprimoramento espiritual, sem julgar ninguém, é preciso, porque se existe alguém a ser julgado, esse alguém é nós mesmos, por já pretendermos interpretar o Evangelho em espírito e verdade. Reflexões extraídas do livro O Cristo em Nós, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, editora espírita cristã, Fonte Viva. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeie o bem e não espere retribuição. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. E agora com vocês, Autodescobrimento, com Josi Honório. Olá, caros ouvintes, mais um programa Autoencontro, que possamos estar em paz, em harmonia, que o nosso irmão maior Jesus faça morada em nossos corações e que possamos assim divulgar essa semente de luz que ele nos trouxe para nos libertarmos ainda das nossas inferioridades morais que habitam no nosso dia a dia. Hoje eu trago uma mensagem de Joana do livro Iluminação Interior, intitulada Vivendo com Alegria. E ela nos diz: Jesus, o excelente mestre, cantou aos ouvidos do mundo: eis que vos trago boas novas de alegria, e ofereceu-nos o tesouro do seu amor, a fim de que nunca mais houvesse carência no mundo, exceto naqueles que se recusassem a fruir de sua infinita bondade. Desse modo, alegra-te e esparze alegria, enriquecendo as vidas de esperança e de harmonia. A alegria, ela é um fator essencial à felicidade. Acreditamos que a alegria só é possível quando não temos preocupação, e isso não é verdade. Podemos vivenciar a alegria mesmo quando nós estamos sob tensão, mesmo quando nós estamos diante de dificuldades, de obstáculos, diante de conflitos, porque ninguém que está nesse mundo terreno, que nós chamamos mundo de provas e expiações, ele vive sem dores e sem aflições. Jesus nos disse: vem a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Quando ele faz essa colocação é muito importante, porque ele diz: vos aliviarei. Ele não disse que ia nos tirar as nossas aflições, porque tudo que nós estamos passando por esse mundo de provas e expiações é uma forma de nós repararmos os desatinos, os desequilíbrios,
todas aquelas situações que nós criamos e que desarmonizou o coletivo aonde nós estávamos vivendo e, consequentemente, a nós mesmos, que é a lei que chamamos na doutrina espírita lei de causa e efeito. Todas as nossas atitudes, ela tem uma reação no outro e, consequentemente, aquela reação do outro vai ter em nós uma influência. Se nós estamos fazendo escolhas corretas, escolhas harmoniosas, escolhas positivas, nós vamos colher essas mesmas atitudes. Se estamos nas escolhas indevidas, incorretas, aflitivas, nós vamos também acolher. Então, a alegria, quando Joana traz aqui, que é esse fator essencial, ela é importante nesse mundo para que nós criemos o hábito. A alegria é um estado interior de confiança. Quando eu começo a compreender que todas essas atitudes, que tudo isso que nos acontece está dentro de um programa que eu estabeleci antes de chegar aqui, eu estou trabalhando de forma irrestrita a confiança em Deus, porque Deus é bom, é justo, sei que Ele não vai me dar nada de ruim. O que está acontecendo é uma reparação para que eu possa me harmonizar comigo mesmo, com a minha consciência. Então, eu sinto necessidade de voltar para refazer. E aí, esse método educativo, que nós chamamos reencarnação, para que nós possamos nos harmonizarmos, porque tudo no universo é equilíbrio. A alegria é uma conquista que nós vamos trabalhando com otimismo diante das dificuldades. Estamos sempre confiantes que vamos melhorar sobre as pressões, sobre as dificuldades. Nós acreditarmos e buscarmos em prece essa comunicação com esse nosso Pai Criador, essa inteligência suprema, causa primária de tudo que nós conceituamos como Deus. É nessa conexão, nessa ligação com esse divino, que nós vamos buscar, através da prece, confiança, força, coragem, para enfrentarmos, para que ilumine a nossa mente e nós possamos fazer essa jornada, atravessarmos essas dificuldades sem perdermos a alegria. Que a paz, que a luz e que a alegria de Jesus esteja presente em nossas vidas. Você está no programa Semear, levando a doutrina espírita pelas ondas do rádio até você. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear.
servir, sem nada pedir, sem nada esperar, sem nada esperar. Esparge tua luz onde a treva domina, semeia nos campos da dor, inunda de bem onde o mal se aproxima, e serenamente na trilha do amor. Feliz as estrelas de tua glória infinita, chegando ao fim desse excelso labor. Além dos circunstâncias onde a vida palpita, em festa divina de luz e esplendor. Trabalhar, servir e servir, sem nada pedir, sem nada esperar, trabalhar, servir e servir, sem nada pedir, sem nada esperar, Ouvimos no primeiro bloco as músicas A Cada Dia e Kardec na voz de Luiz Pedro e Hino ao Trabalhador Espírita com o coral Maria de Nazaré. Você está no programa espírita Semear. Minutos com Joana de Ângeles, com Denise Lino. Olá, amigos. Eu sou Denise Lino e este é o Minutos com Joana. Este comentário tem como objetivo apresentar aos ouvintes a obra do espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. No programa de hoje, damos continuidade à série Proposta de Joana e vamos apresentar o comentário Observador Implicado. E daqui a pouco eu explico o que é isso. O livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, contém 200 mensagens compostas por 5 a 6 parágrafos cada uma delas, sendo estes parágrafos, por sua vez, constituídos por 1 ou 2 períodos. Esse livro pode ser considerado uma espécie de ponto fora da curva na obra da mentora por 2 motivos. Primeiro, diferentemente dos demais 90 livros, suas mensagens são curtas, quase todas com um texto na ordem sintática direta. Segundo, os temas são abordados com uma profundidade que não impede a compreensão de um leitor com competência leitora iniciante. Justamente por isso, ele é um sucesso e dificilmente se encaixa nas várias coleções da mentora. Costumo dizer que ele é hors concours. Traduzindo, é um ponto fora da curva. Compulsando este livro, recolhem-se lições de ordem prática, baseadas em profundos ensinamentos éticos que emanam da mensagem de Jesus e da doutrina dos Espíritos, sem que referências explícitas a essas 2 fontes constem nestes textos. Alguns temas se repetem em variados capítulos, como o relativo à morte, que aparece nos capítulos 60, 91, 169 e 189. Assim, é importante dizer por que eu estou chamando os capítulos por número e não por título, porque essa é uma outra característica de Vida Feliz. Os capítulos não têm um título, mas uma numeração em algarismos romanos. Então, sobre a morte, são esses, o 60, o 91, o 169 e o 189, como dito. Afora esses temas que se repetem, há outros que são de abordagem singular, e dentre esses, separei o capítulo de número 145 para esse comentário sobre o observador implicado. No primeiro parágrafo, o texto começa afirmando: não és um observador distante da vida. E o que significa isso? Pode-se dizer que, no mundo da comunicação midiática em que vivemos, nós testemunhamos a história praticamente em tempo real. Por outro lado, esse mesmo mundo hiperconectado tem ensejado a indiferença por parte de muitos nesse período de pós-maternidade, um traço da nossa identidade.
A resposta a essa pergunta vem logo em seguida, quando, no segundo parágrafo, a mentora declara: estás na condição de membro do organismo universal, investido de tarefas e responsabilidades, de cujo desempenho por ti resultarão a ordem e o sucesso de muitas coisas. Se no parágrafo anterior a resposta parecia ter o mundo como referência, neste segundo, a mentora traz o universo como arco a ser considerado e acrescenta que a condição de observador se faz a partir de tarefas e responsabilidades que cabe a esse que observa, construindo assim o conceito de observador implicado. Essa ideia é fortalecida no terceiro parágrafo, no qual a mentora ensina, aspas, a postura de quem observa de fora produz enfoques e conclusões equivocados. No entanto, a participação consciente dá medida correta e propicia melhor compreensão dos dados ao alcance. Fecha aspas. Aqui, a ideia do senso comum de que vê melhor quem está de fora é questionada. O examinador externo tende a não perceber detalhes fundamentais à resolução de um problema ou aspectos que somente o insider, aquele que está dentro da situação, a conhece. Recentemente, eu vi uma exposição sobre imigrantes que tentava fortalecer essa ideia e, para isso, reunia centenas de pares de sapatos, de homens, mulheres, jovens, velhos e até de crianças. Distribuídas numa espécie de prateleiras que os expunham de frente, de lado, virados ou somente em pé, as peças eram acompanhadas de placas que perguntavam ao espectador a quem ele imaginava tinha pertencido aquele par, aquele pé, e o que supunha o espectador ter feito o dono daquela peça para que o calçado estivesse naquele estado. Depois, a partir de um número de identificação, o espectador poderia conferir um pequeno relato sobre o dono ou a dona daquele par de sapatos, e eram relatos que incluíam experiências dramáticas de sobrevivência. O outsider, portanto, aquele que está fora, tem mais chances de produzir conclusões incorretas. Ainda no terceiro parágrafo desse texto, a mentora chama a atenção para a participação consciente, e isso logo remete o leitor e a todos nós a uma outra pergunta. Que participação é essa e como ela se constrói? Esse é o tipo de conhecimento que se faz ao longo da vida e começa, certamente, pela consideração de que somos um espírito vivendo uma experiência humana ao lado de outros tantos com suas histórias singulares. A mentora prossegue orientando que só essa participação consciente, que aqui pode ser vista através do conceito de individuação, didaticamente definido como cada um é um filho de Deus e como tal porta um complexo de experiências, é que essa participação, a partir da individuação, dá a medida correta, ou seja, permite avaliar com clareza, distinguindo o que é de cada um para melhor compreensão dos dados ao alcance. Em outras palavras, a vivência associada ao conhecimento gera a sabedoria para poder distinguir, avaliar, escolher, opinar. No quarto parágrafo, a mentora exorta: considera-te pessoa valiosa no conjunto da criação, tornando-te cada dia mais atuante na obra do Pai e fazendo-a melhor conhecida, mais considerada. Esse penúltimo parágrafo do texto se volta para o leitor, para cada um de nós, que é o observador implicado, definido lá na primeira parte, no primeiro parágrafo, a quem a mentora aconselha olhar-se de modo especial, considerando-se pessoa valiosa no conjunto da criação. Antes que se pense que o texto mudou de assunto, ele continua focalizando o observador, pois como ser um observador implicado sem autovalorização? Para esse lugar especial em relação à vida, é preciso considerar-se como tal e tornar-se mais atuante na obra do Pai, tornando-a conhecida através de palavras, de ações, de gestos, de escolhas. No quinto e último parágrafo, o texto continua numa interlocução com o leitor, conosco. Agora, colocado esse leitor e a cada um de nós
no ápice de uma escala de consideração. Diz a mentora: tu és herdeiro de Deus e o universo de alguma forma te pertence. E suposto, o observador não é qualquer pessoa, pois sendo herdeiro divino é pessoa valiosa e, portanto, não é um observador distante, mas um observador implicado em relação a essa herança que lhe cabe cuidar. Ao ler esse texto, sempre penso que há nele uma resposta à pergunta: quem sou eu? E também lembro de outras tantas definições como: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, conforme a anotação de Mateus no capítulo 5, versículos 13 a 16. Essa lembrança e essas frases me levam a uma reconsideração do meu olhar e de minha observação sobre o mundo. E você, querido ouvinte, o que pensa? Um grande abraço e até uma próxima. Semeia sempre com humildade e paciência. Imagina o universo. Imagina agora a diversidade de habilidades e simpatias existentes nesse universo. Será que a gente está solto por aí ou, no final das contas, estamos seguindo todos para o mesmo rumo? Vamos conversar sobre isso? Cidadão do Universo, com Tiago Toledo. Esses dias eu vi na internet uma frase que me chamou bastante atenção. Não existe ser humano ilegal, no sentido de que estamos todos dentro da mesma nação, a Terra. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, dá pra gente perceber um outro fato. Não existe time oposto na família humana. Eu sei que na maior parte do tempo a gente costuma se separar em pequenos grupos e que em muitas situações esses grupos parecem estar em oposição. Mas se você for parar para olhar direitinho, você sabe que está todo mundo tentando seguir na mesma direção? A diferença talvez seja que alguns já perceberam isso e outros ainda não. Pensar a humanidade como uma grande família é algo que me ajuda a manter a esperança acesa, sabe? Talvez te ajude também. Dá para entender que nesse grande musical social, internacional, interexistencial, cada um faz a sua parte. Tem uma mensagem muito interessante na obra Boa Nova, pela psicografia de Chico Xavier, onde Humberto de Campos descreve um encontro muito especial depois da crucificação de Jesus. Diz o espírito que a comunidade cristã daqueles dias estava tomada de saudade. Para onde olhavam, se recordavam das incomparáveis pregações do Mestre. Certo dia, essa grande comunidade, formada por aproximadamente 500 pessoas de todas as idades, se dirige naturalmente, como que por uma inspiração, ao monte onde Jesus pregava. Naquele momento eles percebem no topo daquele monte uma presença inesquecível. Era Jesus de volta, como que para um último abraço. Diz Humberto de Campos que naquele momento Jesus começa a falar, mas sem abrir a boca. É como se ele dissesse e cada um ouvisse na acústica do próprio coração. Jesus passa a dizer então do que viriam a ser os séculos do porvir. Ele conta dos desafios, das perseguições e renova o seu compromisso com cada uma daquelas almas. Não estarão sozinhos porque eu os acompanharei, diz o Mestre. Humberto de Campos encerra a narrativa dizendo que daquele dia em diante, esses 500 passaram a reencarnar em todas as partes. Serviram em todas as épocas da humanidade como um grande fermento, impulsionando ao progresso, indicando os caminhos seguros a serem percorridos. E o que é interessante, não apenas no contexto religioso. Todas as grandes áreas do conhecimento humano recebem a contribuição desses tarefeiros. Nas artes e nas ciências, nasceram eles para ofertar a sua contribuição ao grande concerto da humanidade. São pesquisadores, cientistas, artistas, políticos, professores, gente como eu, como você, de todas as idades e de todos os credos, tendo por meta a construção de um mundo melhor ou, em outras palavras, a materialização do mundo de regeneração. Ser um cidadão do universo é reconhecer esses obreiros independente da sua frente de trabalho e respeitá-los, enquanto também fazemos a nossa parte. Não é sempre que há tempo para colher, mas sempre há tempo para semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear.
Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento no meu dia. O que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Todo dia, antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento no meu dia. O que foi que eu fiz? Se foi tudo bem, fui feliz também. Será que eu dediquei minha atenção? Ouvi direito a minha emoção? Será que eu fiz o bem ou fiz o mal? Lembrei que sou espírito imortal. Cuidei da minha mente, corpo e coração, e coloquei vontade nos meus pés e mãos. E quando eu não sabia o que fazer, chamei Jesus pra me acolher. Todo dia um movimento, mais e mais
foi tudo bem, fui feliz também. Todo dia antes de dormir, minha emoção, corpo e coração. Todo dia antes de dormir, faço um movimento, ligo o pensamento. Às vezes sinto meu mundo tenso, abrigo para o medo e a confusão. Procuro em vão achar tranquilidade, perdido no deserto de uma solidão. Como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar e fico cego em frente às dificuldades. E ao Senhor começo a perguntar: que farei para mudar o meu destino? Que farei para conseguir ficar em paz? Que farei para encontrar felicidade? Que farei para entender sua vontade? Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abre seu coração. Fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Que farei? Atitudes de amor. Que farei? Abre seu coração. Que farei? Caridade é a luz. Que farei? O caminho é Jesus. Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abre seu coração. Fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abre seu coração. Fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Ouvimos nesse bloco as músicas Prece ao Consolador, Todo Dia um Movimento e Atitude de Amor, na voz de Cacá Rezende. Semeando a paz para colher amor. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz.
Agora vamos de casas espíritas. Aqui, na cidade de João Pessoa, nós temos o Centro Espírita Viana de Carvalho, na rua Professor Joaquim Santiago, número 70, Expedicionários. As palestras públicas, terças e quintas, 19h30. E também na cidade de João Pessoa, a Instituição Espírita Nosso Lar, na Praça Abdon Milanês, número 115, bairro do Castelo Branco. Palestras públicas, terças e sábados, 20h. Encontro com a Paz e a Saúde é o 14º volume da série psicológica de Joana de Ângeles, Psicografia, de Divaldo Pereira Franco. A mentora, com muita lucidez e argumentação ímpar, reitera os profundos conhecimentos de psicologia transpessoal, desfiando um rosário de nuances da alma humana, dissecando os sentimentos e profundas transformações pelas quais passa o ser, desde os primórdios da sua existência na Terra até os dias atuais. Tece comentários sobre temas de grande interesse e repercussão, tais como crises existenciais, sociais e gerais, autodesamor, machismo, feminismo, separação litigiosas e harmônicas, felicidade, sexualidade, consciência e vários outros, exarando sábias orientações e conselhos a quantos estejam experienciando momentos de conflitos e angústia. O homem precisa harmonizar o ego com o self, entender o significado da vida e trabalhar para a autorrealização, a fim de conquistar a real saúde emocional, que é resultado entre o equilíbrio físico e mental. Então aproveite a leitura e encha-se de luz. Então, queridos amigos ouvintes do programa Semear, mais uma edição concluída com a companhia e a audiência de vocês. Chegamos ao momento da reflexão semanal. Trazemos hoje mais um poema da querida Maria Dolores, extraído do livro A Vida Conta, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título Anotação Fraterna. Ouçamos e reflitamos esta bela mensagem. Ouço-te, alma querida, a pergunta frequente: como vencer tanta barreira à frente, tanto empeço ao redor, tanta prova em caminho, tanta pedra a cercar-me, tanto espinho? Como entender o lar em conflito constante? Sinto-me qual formiga enfrentando um gigante, o gigante da dor em que me vejo. Por que lutar assim, se a paz é o meu desejo? Se posso responder-te, apenas digo: não te atormentes, coração amigo. A vida sobre a terra é internato na escola. O sofrimento que te desconsola em cada fase vale por ensino, que te habilite à promoção, a mais alto destino, na conquista ideal da perfeição. Observa contigo a imensa caravana. Os companheiros da família humana, não acharás ninguém sem luta e sem problema. Esse irmão, rente a nós, caminha nas algemas da enfermidade em que desfigura. Aquele, a tropeçar na desventura, suporta a incompreensão dos seres mais queridos. Outro exibe nos ombros dolorido, embora ocultante, a cruz de quem governa muita gente, sem que o mundo perceba quanto dói o fardo que o mantém preso ao nobre suor de quem serve e constrói para a extensão do bem. Outros se arrastam, carregando tribulações em bando, filhos em lamentável rebeldia, buscando a fuga em marcha estranha e cega, voltando ao lar depois pela senda sombria do presídio da angústia que os segrega e amargas provações que surgem de surpresa, desânimo, penúria, abandono, tristeza. Entretanto, alma boa, não te revoltes.
Segue, ama, perdoa, aceita-te como és e trabalha onde estás. Obrigação cumprida é o caminho da paz. Sofre e abençoa, chora, mas porfia, aprendendo as lições de cada dia. A existência na terra é a subida escarpada e o dever nos recorda o símbolo da cruz. Segue e agradece a Deus a aspereza da estrada que te eleva da sombra à exaltação da luz. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Reflitamos. Se a caminhada está difícil, não é só para nós, mas lembremos-nos, após a tempestade, há a bonança. Um beijo no coração essa semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mariludes. A frase para hoje, lembrarmos do exemplo de vida do Cristo de Deus, mestre de nossas vidas, está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sentindo a presença do Mestre Jesus, através do Evangelho que nos diz que precisamos amarmos uns aos outros, fortalecendo assim os laços que nos unem, para que possamos juntos transformarmos esse belo mundo num mundo melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.